Esta é a nossa escola, escola dominical. Esta é a nossa escola, uma escola sem igual. Uma escola sem igual, que faz bem a toda a gente. Quem não vem a essa escola com certeza está doente. Com certeza está doente, ou estava trabalhando. Quem trabalha no domingo, o Senhor está roubando. O Senhor está roubando, o que chega atrasado, o seu nome fica ausente. Ele fica envergonhado, ele fica envergonhado por não saber a lição. Professor faz a pergunta, ele diz eu não sei não. Ele diz eu não sei não. Professor vai ensinar, ele senta no seu banco e começa a cochilar. E começa a cochilar, e não ouve o relatório. Com certeza ele pensa que essa escola é um dormitório. Vamos, pois, meus irmãos, viver como bons cristãos, combater a negligência e plantar consagração. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa lição número 11. Estamos aí chegando ao final de mais um trimestre com Mateus 24 e 25, o sermão profético. Nosso textuário, Mateus 24, versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. A leitura bíblica é o capítulo 24 de Mateus, versículos 1 a 31. A verdade prática nos ensina que Jesus voltará, estabelecerá o seu reino e seus escolhidos serão reunidos para estarem com ele para sempre. Na introdução do nosso comentário, destaca-se que o sermão profético, ou Sermão do Monte das Oliveiras, é o quinto e último grande discurso de Jesus, proferido para o seu círculo de discípulos. É interessante que este grande sermão ele não é proferido para as multidões, mas apenas para os 12. Por que Jesus fala sobre esse assunto? Em resposta a 3 perguntas feitas pelos apóstolos no Monte das Oliveiras. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, ou do fim dos tempos? Essas 3 perguntas representam os principais períodos proféticos. Nesses 2 capítulos, encontramos alguns conteúdos exclusivos de Mateus, como a parábola dos talentos, a parábola das 10 virgens e o julgamento das nações, em Mateus 25, 31 a 46. Muito bem, no primeiro tópico nos fala sobre o juízo sobre Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem as construções do templo. É bom destacar que naquela época, o templo em Jerusalém, ele havia passado por um processo de muitos anos de reformas e construções, promovido pelo rei Herodes, talvez até na tentativa de angariar apoio do povo. Então, era uma grande construção que chamava a atenção de todas as pessoas. Vinha gente de várias partes do mundo para apreciar a beleza daquela construção, a beleza daquele templo construído com pedras de qualidade, ornado com ouro, prata e muito mais. Não chegava a ser como o Templo de Salomão, porém, ainda assim, era uma construção majestosa. Isso acontece depois de Jesus e seus discípulos terem passado a noite em Betânia. Então, Jesus lhes mostra toda aquela edificação e lhes declara com todas as letras: tudo isso será derrubado, não vai ficar nada, não vai sobrar pedra sobre pedra. Isso com certeza deve ter impactado bastante os discípulos, afinal, eles tinham alguma ideia que no fim dos tempos haveria um cerco à cidade de Jerusalém e metade da cidade seria conquistada. Isso está relatado no livro do profeta Zacarias. Nesse momento, o Messias, ele aparece, ele surge em glória para salvar Israel. Essa era a imagem que eles tinham. E talvez pelo que Jesus falou sobre a destruição do templo, eles imaginassem, esse é o evento que vai marcar o fim dos tempos. Era assim que eles imaginavam. Com certeza isso deixou a pulga atrás da orelha, uma pergunta, um ponto de interrogação na cabeça dos discípulos. Por isso, naquele mesmo dia, mais tarde, eles estavam no Monte das Oliveiras. Seus discípulos se aproximaram em particular e pediram e fizeram a pergunta: quando sucederão estas coisas?
Quando o templo vai ser derrubado de maneira que não sobre pedra sobre pedra? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Talvez eles imaginassem que a destruição do templo que Jesus tinha falado já seria o sinal do fim dos tempos. Pelo menos essa era a ideia que era passada pela escatologia contida, por exemplo, no livro do profeta Zacarias. Então, Jesus começa a profetizar sobre esses eventos que aconteceriam pouco depois da sua morte e ressurreição, e também de um futuro mais distante, da sua volta e do fim dos tempos. Em Mateus 24, Jesus alerta que aquele seria só o princípio das dores e do juízo sobre Jerusalém e Israel. Ou seja, nas entrelinhas, Jesus estava avisando: quando vocês verem Jerusalém cercada e o templo destruído da maneira como eu falei, isso ainda não é o fim. Isso é apenas o começo, é apenas o princípio das dores. Aqui Jesus está se comparando a ordem dos eventos com as dores de um parto. Então, todo parto ele começa com as pequenas contrações, com muito espaço entre elas. Depois, as contrações vão ficando mais intensas e mais rápidas, até por fim acontecer o parto. Portanto, Jesus avisa: quando vocês verem Jerusalém cercada, os exércitos destruindo a cidade, o templo destruído, como eu falei, isso ainda não é o fim, para que justamente eles não se enganassem quanto à ordem dos eventos. Nesse tópico também nós temos um dos versículos mais polêmicos do sermão profético, Mateus capítulo 24, versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Isso tem levado algumas pessoas a interpretarem Mateus capítulo 24 como tendo se cumprido totalmente na destruição do ano 70. Mas é um erro pensar assim. Basta ler os sinais que Jesus menciona e constatar que eles não aconteceram todos naquela época. Jesus ele fala de um futuro próximo, que para nós já é passado, e de um futuro distante, que para nós também é futuro. Então, quando Jesus menciona esta geração, ele não está dizendo as pessoas que vivem nessa época. A palavra geração pode significar outras coisas, pode significar raça, povo, etnia. Ou seja, Jesus está querendo dizer que o povo judeu não deixaria de existir sem que todos aqueles eventos acontecessem. E realmente nós observamos que o povo judeu, apesar de ter sido muito perseguido, ele se mantém existindo, apesar de já passados quase 2000 anos. Jesus também pode se referir a esta geração, este tipo de gente, este tipo de pessoas. Não necessariamente as pessoas que viveram somente naquela época, até porque, como falei antes, vários dos eventos que são mencionados em Mateus 24 não aconteceram naquela época. Jesus falou que surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Isso tem acontecido ao longo da história. Falsos messias com promessas de reino dos céus para as pessoas têm levado multidões ao engano. Então esses sinais vêm se cumprindo. Guerras, rumores de guerras, ou seja, notícias de guerras que vão acontecer. Jesus está dizendo: não se assustem, é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, todos os sinais que temos observado ao longo do tempo, guerras, fomes, pestes, terremotos, ainda não são o sinal definitivo do fim, são apenas o princípio das dores. A partir do versículo 9, Jesus ele fala de uma perseguição em escala mundial. Portanto, observe que esse sinal ainda não ocorreu, apesar dos cristãos terem sido perseguidos em vários lugares e ainda serem, mas ainda não se é uma perseguição mundial como Jesus mencionou. Ele fala do surgimento de falsos profetas, de falsos messias, da multiplicação do pecado, levando ao esfriamento de muitos. Embora isso pareça um retrato muito fiel da nossa geração, mas o que nós podemos entender é que isso ainda irá acontecer de uma escala muito mais forte no futuro. Portanto, os sinais que temos visto nesses últimos 2000 anos, nós poderíamos dizer que ainda não se aproximam totalmente do princípio das dores. Ou seja, haverá ainda uma época pior para a história da humanidade? Sim, a interpretação do texto de Mateus 24 nos leva a esta conclusão. Veja, portanto, que o contexto todo de Mateus 24, ele não é voltado principalmente para a igreja, mas sim para Israel. Os discípulos ali não estavam representando a igreja, eles estavam representando o povo israelita. Então a mensagem de Jesus não é focada para a igreja principalmente, mas sim para Israel, para que os judeus soubessem o que viria pela frente. Isso é reforçado, por exemplo, aqui no terceiro item. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. A Judéia é uma região que
e fica ali em Israel. Portanto, é uma referência que não serve para os cristãos que estão espalhados pelo mundo afora. Jesus está falando especificamente aqui sobre o juízo sobre Jerusalém, que aconteceu naquela época, no ano 70, e acontecerá novamente. Ou seja, aquela profecia do profeta Zacarias sobre a cidade cercada, conquistada pela metade, isso ainda não ocorreu na história do povo israelita. Isso ainda acontecerá, antecedendo a volta de Jesus em glória. Veja bem, antecedendo a volta de Jesus, não há o arrebatamento. Não o arrebatamento. O arrebatamento ele não tem sinais que o antecedem. Todos esses sinais que nós estamos falando aqui, quando a gente fala de volta de Jesus nesse texto, não é se referindo necessariamente ao arrebatamento. O arrebatamento, na verdade, ele aparece muito pouco em Mateus 24, quase inexistente. O foco é a volta de Jesus em glória. Então, é muito importante que nós não confundamos esse volta de Jesus, mencionado aqui na nossa lição, com o arrebatamento da igreja. No terceiro tópico, lemos que estas profecias do Senhor também se estendem para a grande tribulação, os maiores tormentos da história, como lemos em Daniel capítulo 12, versículo 1. Embora haja uma corrente teológica minoritária dizendo que a grande tribulação já ocorreu na época da guerra judaica do ano 70, isso não pode ser entendido assim, porque não foi uma tribulação pior do que todas as outras. Houve épocas piores ao longo da história da humanidade. Basta nós lembrarmos, por exemplo, as 2 guerras mundiais. E se nós focarmos no sofrimento do povo judeu, o holocausto judaico, sem dúvida alguma, foi muito mais intenso e forte do que o período das guerras judaicas travadas por Roma contra os israelitas. Portanto, vários sinais aqui apontam para a grande tribulação futura, inclusive com a profanação do templo, que será reconstruído. Sim, o destino do templo judaico é ser reconstruído. Já existem planos e projetos muito avançados nesse sentido. Tudo o que falta é apenas uma conjuntura política favorável. Destaca o nosso comentário que perseverar na fé é a única via para a salvação de cada justo. O fim virá só depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Mas que evangelho é esse? Será que se trata do evangelho da graça que hoje é pregado pela igreja? Não. Aqui Jesus menciona o evangelho do reino, o reino futuro de Deus que virá. Portanto, é um evangelho que ainda será pregado durante o período da grande tribulação. O fim virá só depois que o evangelho for pregado a todas as nações. Mas que evangelho é esse, como lemos no versículo 14? Seria o evangelho da graça que é pregado hoje pela igreja? Não. Aqui é o evangelho do reino, ou seja, o anúncio de que breve o Messias virá para implantar o seu reino. Veja, portanto, que é um tipo de assunto próprio do período da grande tribulação e não do período da igreja. Então, isso nos ajuda a compreender melhor e não cairmos em determinados equívocos. Por exemplo, há quem leia esse versículo e pense: Jesus só voltará quando todo o mundo for evangelizado pela igreja, quando todos os povos ouvirem falar do evangelho da graça. Mas não é bem assim. Aqui o evangelho é o do reino, não é exatamente o mesmo evangelho da graça que é pregado hoje pela igreja. Então, isso nos ajuda a entender que o arrebatamento da igreja, ele pode acontecer sim a qualquer momento, independente do grau de evangelização que esteja acontecendo no planeta, porque não está se tratando aqui do evangelho da graça, mas sim do evangelho do reino. O evangelho do reino, portanto, ele será pregado em todo o mundo antes do fim, mas essa restrição não tem, essa condição não tem para o evangelho da graça. Então, engana-se quem pensa que Jesus só voltará para arrebatar a sua igreja quando todo mundo estiver evangelizado. No nosso segundo tópico, fala sobre a vinda do Filho do Homem. Jesus fala que surgirão falsos cristos e falsos profetas. Num primeiro momento, parece uma repetição do que ele já falou anteriormente. Afinal, no começo deste capítulo, ele já menciona: muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, ou seja, falsos cristos, e enganarão a muitos. Então veja que esses falsos messias e falsos profetas, eles terão sucesso em boa parte do seu trabalho. Muitas pessoas serão enganadas por eles. Dessa forma, nós observamos que esses falsos profetas e falsos messias, eles farão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Esses são eventos que ainda não aconteceram. É certo que ao longo da história tem surgido falsos cristos e falsos profetas, porém,
e que tem levado multidões, porém ainda não tem feito esses grandes sinais e prodígios que Jesus mencionou aqui. Ou seja, ainda surgirão ao longo da história pessoas em pior número e em pior intensidade de falsidade para enganar as pessoas. Então, a partir do versículo 23, a profecia de Jesus se refere mais aos fatos que lançam luz sobre as outras duas perguntas. Veja que Jesus já respondeu parcialmente a questão de quando acontecerá a destruição do templo. Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou do fim do mundo? Ou do fim dos tempos? Então Jesus passa agora a narrar esses acontecimentos, a destacar alertas para que seus discípulos não se deixem enganar, diante de falsos messias e falsos profetas que, aliados a Satanás, operarão sinais para confundir os salvos. Nessa fase, já próximo do fim, será uma orquestração infernal quase irresistível que se configurará. Hoje, nós ainda conseguimos distinguir a falsidade do erro, a verdade da mentira. Mas nesta fase que Jesus fala aqui, a regra será a mentira e a verdade será praticamente uma exceção. Jesus avisa aos seus discípulos: não procurem tais enganadores, nem pensem que ele já voltou. Ao longo da história tem surgido grupos de religiosos dizendo: Jesus já voltou. Há aqueles que dizem: Jesus já voltou no ano 70, na destruição lá de Jerusalém. Outros dizem: Jesus voltou de forma invisível, mas não voltou aqui para a terra. Ele reina lá no céu de forma invisível. Isso aconteceu no ano tal. Ou seja, nós temos situações já como essas. São pessoas que vão tentar seduzir os cristãos, lhes trazer inquietação, matá-los, derrotá-los e fazê-los negar o Cristo. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não vão atrás. Não saiam atrás deles. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então Jesus está dizendo: não se deixem enganar por esses falsos ensinos. Não é preciso correr de um lado para outro para ver a Cristo, pois ele virá como um raio e com a rapidez do relâmpago resgatará os seus. Isso aponta para a volta em glória e também para o arrebatamento. Vamos detalhar melhor isso. O terceiro item fala sobre a exortação à vigilância. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Aparentemente, isso daqui é um contrassenso. Afinal, diante de tantos sinais que acontecerão, será que isso não é uma pista suficiente de que Jesus voltará em breve? Por exemplo, a Batalha do Armagedon, em que nós teremos exércitos do mundo inteiro reunidos em Israel para atacar, para conquistar Jerusalém. Isso é um sinal mais do que visível. Então aqui Jesus não está se referindo simplesmente à sua volta em glória, mas é um indicativo de quê? Do arrebatamento. Porque o arrebatamento ele acontece sem um sinal visível, ele acontece sem aviso prévio. É algo que deve ser vigiado todo o tempo. De um lado, as catástrofes naturais bem conhecidas se repetindo, de outro, as artificiais, já realizadas, por exemplo, nas hecatombes nucleares. Parecem antever as que virão, as quais serão maiores e mais catastróficas, sinalizando para a vinda de Jesus na consumação dos séculos. Aqui Jesus fala da parábola da figueira, cujos ramos que se renovam têm levado à interpretação de que se trata do retorno do povo de Israel à sua terra, que começou em 1948. Alguns entendem que esse é um sinal visível de que o fim dos tempos está chegando. Todavia, este dia e hora ninguém sabe. Então, todos os grupos religiosos que de alguma maneira tentam desvendar o momento da volta de Cristo ou a época que ele voltará, eles estão fadados ao fracasso, porque esse dia e hora não será revelado. Claro, sempre há aqueles que dizem: não podemos determinar o dia e a hora, mas o mês, o ano, isso podemos. Nada disso. Jesus está querendo deixar aqui bem claro que não é possível determinar o momento da sua volta. Só que isso aponta muito mais para o arrebatamento do que para a volta em glória, já que a volta em glória ela é precedida de vários outros sinais. Nesse ponto aqui nós temos uma pista para a igreja. O Senhor nos convida a vigiar, a estarmos sempre alertas, que a sua volta motive a vigilância e a santificação dos cristãos em qualquer período de normalidade ou de eventos extraordinários. Jesus virá em uma hora que não pensamos. Estejamos, portanto, alertas. Nosso terceiro e último tópico fala sobre as parábolas e o juízo final. Que parábolas são essas?
parábolas escatológicas. Jesus começa com a parábola do bom e do mau servo. O Senhor adverte aqueles que têm pessoas sob sua responsabilidade espiritual. Então, é uma palavra para todos, mas especialmente para as lideranças. Devem ter cuidado com elas, sustentando-as com os mais preciosos bens que se pode ter: conhecimento de Cristo, amor, graça, perdão, temor e serviço. Então, líderes de todos os tipos, cuidado, essa palavra é especialmente para vocês. Aquele servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos ou co-servos ou servos menores. Então, Jesus está falando para todos os seus servos, mas em particular também para a liderança, as lideranças. Aquele que assim fizer, Deus lhe dará todos os seus bens, ou seja, será recompensado. Contudo, se aquele servo for mau, negligente, violento, tiver mau testemunho, começar a não cuidar dos outros servos menores, diz o Senhor Jesus, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e na hora que ele não sabe, e será separado junto com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ou seja, aqueles que não se portaram como servos fiéis e prudentes serão castigados. A outra parábola escatológica é das 10 virgens. Jesus alerta cada um para que cuide de si mesmo. Os que forem prudentes estarão com a sua vida espiritual ativa, ou seja, com a sua lâmpada acesa, cheia da presença de Deus, para não serem pegos de surpresa. As suas lâmpadas ou lamparinas, naquela época as lamparinas, assim como hoje, precisavam de combustível, que era o óleo. O óleo na Bíblia, ele representa muitas coisas, a unção, representa a presença do Espírito Santo na vida do crente. Essa parábola, claro, ela tem muito a ver mais com Israel, porque veja que nós temos o noivo vindo para recepcionar as virgens, que são, na verdade, damas de companhia, como se fossem convidadas da festa. O noivo vem buscar a noiva, ele vem com a noiva para festejar o casamento. Então, a noiva é a igreja. Então, quem seriam essas virgens aqui, essas jovens? Dá a entender que, na verdade, não é a igreja. Pode apontar para a igreja de forma individual, aquele aviso para que todos sejamos vigilantes. Mas de forma coletiva, aqui está apontando para quem? Para Israel. Veja que todo esse contexto ele é feito em cima do casamento judaico, que é bem diferente do nosso. Abrindo um parênteses, o casamento judaico, o noivo vinha buscar a noiva. Não é como hoje que o noivo fica na igreja esperando a noiva chegar. Ele ia com os seus convidados, seus amigos, parentes, ele ia buscar a noiva na casa dela. Era uma espécie de sequestro simulado. Era como se fosse sequestrar a noiva e levá-la para casar, para sua casa. Mas claro, a noiva sabia, estava preparada, a família da noiva também, tudo era aguardado. Portanto, o noivo vinha, buscava a noiva na casa dela e levava, junto com os seus convidados, para a casa dele, para festejarem as bodas. Então, Jesus ele está aqui se equiparando ao noivo, a noiva, obviamente, é a igreja, e as virgens representam todos aqueles que dizem que estão esperando o noivo. Então, Jesus está dizendo aqui que alguns serão pegos de surpresa e terão a sua vida espiritual vazia, não estarão prontos para receber o noivo, enquanto que outros estarão preparados. Então, o nosso comentário destaca aqui que os nécios poderão até ser religiosos, mas não terão o verdadeiro zelo, que não é ritualístico, é interior. Os que não procuram se preparar podem perder a vinda do noivo. Então, nós, crentes, como noiva de Cristo, nós também temos que estar preparados. A noiva esperava o noivo preparada, arrumada, para qualquer momento que ele chegasse com os seus convidados e levá-la para as bodas. A terceira parábola é a dos talentos. Talentos aqui não estamos falando talentos de cantar, de pregar ou de administrar. Os talentos eles eram uma medida de dinheiro, eles eram um valor monetário. Então aqui nesta parábola, um patrão, um senhor, ele concede essas quantias em dinheiros para os seus servos, para 3 servos. Um talento, ele variava em seu peso. Um talento grego ou talento ático pesava cerca de 20 quilos. Imagine só, 20 quilos de metal, ouro ou prata. Dava uma boa quantia. Já um talento romano pesava cerca de 32 quilos. Também uma boa quantidade de metal precioso, poderia ser ouro ou prata. Imagine isso transformado em dinheiro nos dias de hoje. Ou seja, aqueles homens receberam uma quantia monetária muito grande.
Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1. O que recebeu 5 e o que recebeu 2 negociou, granjeou. Granjeou significa negociar, ganhar, multiplicar. E conseguiram 100% de aproveitamento. O que tinha 5 conseguiu render mais 5. O que tinha 2 conseguiu receber mais 2. E o que tinha 1 enterrou para quando seu senhor voltasse. E foi castigado por isso. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que ele nos recompensará conforme a nossa produção, conforme os nossos desempenhos no seu reino. Veja que não estamos falando aqui de salvação pelas obras, mas estamos falando de recompensa. A fé sem obras é morta, e dependendo das obras que realizarmos, nós receberemos recompensas maiores ou menores no reino de Deus. É isso que Jesus está querendo dizer aqui. E também está dizendo que aquela pessoa que nada fizer para ele e para o seu reino, ficará de fora, perderá o seu galardão. Pode até perder a sua salvação, não pelas obras, mas pela sua negligência, pela sua indiferença com as coisas de Deus, pela sua desobediência. Portanto, é um alerta para nós que façamos o que podemos fazer pela obra de Deus, certos de que Deus não deixará ninguém sem recompensa. Como eu sempre gosto de dizer, Deus não vai ficar devendo nada para ninguém. A partir do versículo 31, nós temos o juízo das nações. Aqui menciona o juízo final, mas na verdade está falando sobre o juízo das nações. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, ou as ovelhas dos bodes, em outra tradução. Veja que podemos entender que quando vier o Filho do Homem na sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Veja que não dá para entender que seja o grande trono branco mencionado em Apocalipse, porque no grande trono branco é um julgamento apenas para condenação, e aqui o contexto nos deixa entender que haverá salvação, que alguns passarão por esse julgamento e sairão aprovados. E qual é o critério de salvação? Veja que no versículo 31 até no versículo 46 é mencionado como critério de salvação as obras. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, me vestistes, e etc. Então, veja que aqui está falando de um critério de salvação diferente daquele de crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Portanto, não é o mesmo julgamento do tribunal de Cristo, não é o mesmo julgamento do grande trono branco, é outro julgamento. Quando acontecerá esse julgamento? Entendemos que logo após a grande tribulação. A volta de Jesus em glória acontece na batalha do Armagedon, e logo em seguida nós temos a primeira ressurreição e temos o julgamento das nações, que é este que é mencionado aqui em Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46. Esse critério das obras é interessante dizer que ele tem a ver com a ação das pessoas em relação a quem? Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então fica a pergunta, quem são os pequeninos irmãos de Jesus? Aparentemente, pensamos logo que se trata dos cristãos, da igreja, mas não é verdade. Os pequeninos irmãos aqui se refere a quem? Se refere ao povo de Israel, que esses sim são irmãos de Jesus de sangue. Então, o julgamento das nações, ele vai condenar ou absolver ou premiar as pessoas das nações que sobrarem da grande tribulação pela maneira como elas trataram o povo de Israel. Exatamente. É disso que trata esse julgamento aqui mencionado em Mateus 25, versículos 31 a 46. Vinde benditos de meu Pai, possuí ou entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui, que reino é esse? É o reino de Deus que começa já no milênio, nos 1000 anos mencionados ali em Apocalipse capítulo 20. Então, estes que passarem pelo julgamento das nações e forem aprovados, entrarão para o milênio, entrarão para o reino de Jesus aqui neste mundo. Aos que já haviam aceitado o seu convite, vinde a mim, agora Jesus lhes acena com um glorioso vinde, outro vinde, vinde para o reino que vos está preparado. Claro que a igreja arrebatada, glorificada, ela já faz parte deste reino como noiva. Esta passagem mostra a necessidade de transformarmos nosso discurso religioso em prática. A melhor maneira de servir a Cristo é servir aos necessitados ao alcance das nossas mãos.
Não que a gente tenha que ajudar o necessitado para ser salvo, mas porque somos salvos, tendo em vista que esse vai ser um dos pontos que será levantado nesse julgamento. A justificação é unicamente pela fé, e as obras não desempenham papel algum na salvação. Todavia, elas mostram se estamos ou não em Cristo pela presença ou ausência de frutos. O rei também dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por que essas pessoas serão condenadas? Pela omissão, porque não fizeram o que deveriam fazer. Então a falta de amor a Deus e ao próximo será levada em conta nesse julgamento. Portanto, essas parábolas elas vêm nos exortando tanto ao serviço cristão, quanto também vêm nos exortando sobre a vigilância, sobre o estar prontos. Mas acima de tudo elas mostram que Deus cuidará do povo de Israel através da tribulação e recompensará aqueles que forem bons também com o povo de Israel. Conclui o nosso comentário na aplicação pessoal que quem ama a Cristo realiza a sua obra, porque foi salvo pela sua graça, independente de recompensa. Mas no dia do juízo final, será recompensado pelo Senhor, além de entrar no gozo eterno. Ou seja, Deus recompensará todos os que forem bons e todos aqueles que se portarem de acordo com a sua palavra, e também castigará todos os que rejeitarem a Cristo e seu Evangelho. Este é o resumo do sermão profético e este é o resumo da nossa lição. Na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Deus o abençoe. Visite a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com, onde você poderá baixar gratuitamente esta e muitas outras lições da Escola Bíblica Dominical. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.